Olá, bom dia. O mês de agosto começou, já começou dourado. Quer dizer, começou a campanha Agosto Dourado para incentivar o aleitamento materno e também a doação de leite para os bancos de leite. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para me dar detalhes sobre toda essa campanha é a Irenildes Rodrigues, que é enfermeira e coordenadora do Banco de Leite da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. Bom dia, Irenildes. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quando o mês de agosto chega, vocês já estão preparadas assim para fazer tudo dourado, é isso? Exatamente, né? Que só a gente pensar que o leite materno é um padrão ouro, né, para a nossa sociedade, para nossos bebês. Disso. Então, o leite materno é padrão ouro. ouro, por isso que é o agosto dourado, porque não tem alimento nenhum que possa ser comparado com o leite humano. É verdade. Mas você diria que todas as mães já estão conscientes dessa... Eu diria sim, porque assim, com tanta divulgação da importância do aleitamento materno, as mulheres sabem que é importante, só que algumas não conseguem alimentar seus bebês. Fica aquela coisa sempre, meu leite é fraco, porque meu bebê chora muito. Então sempre eles fazem essa relação, choro do bebê com o volume de leite, com o leite que ela produz, tá? Então fica sempre, então é isso que a gente está querendo mudar, né? Por isso que essa semana ela traz exatamente esse tema, empoderar pais e mães e favorecer a amamentação. Então o que a gente precisa é exatamente disso. Não tem leite fraco? Não existe leite fraco. Mas meu bebê, então, meu leite era fraquinho porque meu bebê chorava, que eu ficava agoniada achando que ele estava com fome o tempo todo. Não. Agora imagine um bebê que passa 9 meses no útero da mãe, num ambiente totalmente diferente desse ambiente que ele vai vir. E chega aqui ele não sabe falar, o que ele sabe fazer é chorar. Né? Então, enquanto ele não acostuma com todas essas coisas do novo mundo dele, né? Do calor, do frio. Ele vem de uma coisa quentinha. Então, ele chora muito. Chega logo na maternidade, está tudo gelado. Quem tem essa experiência com a amamentação, pode ver, na hora que coloca o neném no peito, o neném cala. Às vezes ele nem suga, porque na verdade ele não está com fome, o que ele quer é o aconchego. E é esse primeiro mês, que é o mês mais difícil para todas as mulheres que estão amamentando, porque é o mês das modificações, né, da mudança do mundo dele, do aprendizado dele, então ele vai chorar muito. Então, sempre quando a gente faz essas rodas com as mães, a gente diz para ela, não é fácil, não é simples, apesar da amamentação ser uma coisa natural, mas precisa da ajuda, da família toda, né, tá ali junto para dar esse apoio nesse primeiro mês. Depois do primeiro mês... a família não está ajudando, por exemplo, hoje já tem mais essa conscientização de que o bebê precisa ser alimentado só com leite, mas antes a gente não tinha tanto essa percepção dessa importância. E as nossas mães, por exemplo, a minha mãe dizia que não, que essa criança estava com fome, que ela estava chorando porque ela estava com fome. A gente tenta se manter firme dizendo que vai alimentar só com leite, mas esses bebês choram tanto que a gente acaba cedendo. E assim, se realmente a mãe não foi realmente empoderada de saber dessa importância, ela acaba realmente, às vezes as mães chegam no banco de leite, porque o banco de leite é um local também especializado nessa promoção do aleitamento. Então elas chegam para pedir essa ajuda de amamentação, e aí elas chegam no banco de leite, elas dizem assim, nossa, eu chego aqui, eu fico, porque em casa, cada um quer me dizer uma coisa, cada um diz que meu leite não presta, que o neném está chorando de fome, então elas ficam, então na hora que você tem uma rede de apoio, isso melhora, e é isso que a gente quer trazer, né? Para a sociedade é apoiar, todo mundo tem que apoiar, é a vizinha, é a colega, é a mãe, é o pai, todos têm que apoiar. É verdade. Tá? E esse apoio, às vezes, é só um período curto, que é exatamente esse primeiro mês, mais tardar 2 meses, depois tranquilamente. É verdade. Mas por que a gente meteu na cabeça que toda vez que o bebê chora, ele está com fome? Isso é cultural. É cultural, né? E a gente mostra isso para a mãe. Então, se o neném realmente está com fome, quando ele vai para o peito, ele faz uma sucção longa. Se ele não está com fome, se ele está chorando e não é fome, ele mama, só faz uma sucção e já adormece. Se ele está com cólica, ele nem pega o peito. E aí que também, às vezes, as mães ficam muito preocupadas. Porque quando o neném está com muita cólica, ele está chorando com cólica, ele rejeita o peito. Ele não pega o peito. Aí a gente fica pensando, ele não quer meu peito, ele não quer, eu não tenho leite, assim, não está saindo fraco. leite. Porque às vezes o bebê vem, dá uma sugada, e ali ele já chora mais.
Então ele vai chorando, a mãe diz, não, meu, não está saindo leite. Não está saindo leite, ele está chorando porque o leite não está saindo. E aí a produção de leite aonde é? No cérebro, na cabeça. E aí essa mãe fica desesperada, eu não tenho leite, como meu filho vai sobreviver se eu não tenho leite? E há um bloqueio, tá? Porque é hormonal a descida de leite. Isso, e aí, dizer, é vamos dizer assim, é um círculo, né? Círculo. O bebê chora, não é porque não tem leite, a gente imagina que é porque não tem leite, vamos bloquear no cérebro, isso afeta a produção, o bebê não vai ter leite mesmo, pronto. Pois é, aí bloqueia e a gente acompanha muito esses casos, né? Das mães acharem que não tem leite, colocar na cabeça que não tem leite e aí não desce leite realmente. Tá? E aí, é toda essa ansiedade que ela vivencia naquele momento ali, ela passa para o bebê. Então, quando o neném vem para o peito, para se tranquilizar, que o peito é o local, né, de tranquilidade para o bebê fica mais irritado. Aí ele começa a chorar mais, porque ele está vivenciando tudo que a mãe está vivenciando, aquilo, a angústia, a raiva, tudo que ela vivencia naquele momento, ela A gente passa fica pro muito bebê. angustiada e insegura, né? Logo Insegura, que a gente passa 9 meses se preparando, apesar disso, quando o bebê nasce, a gente ainda está em fase de preparação ainda, né? Pois é. E às vezes essa preparação não é bem feita e a gente acaba absorvendo todos esses conceitos. Eu não vou dizer preconceito, porque quase todo mundo já passou por isso, mas quase todos esses conceitos, né? O bebê chora porque está com fome, se ele está com fome é porque você não tem leite, se você não tem leite é porque você não está produzindo direito, então vamos partir para a alimentação artificial. Mas depois de todas essas campanhas, Irenil, de todas essas não é só no Agosto Dourado, mas tem várias campanhas ao longo do ano. Você diria que a gente já avançou muito nesse empoderamento das mulheres? Pouco. Mesmo? Pouco. Ainda continua muito essa cultura do pouco leite, do leite fraco, ainda continua. A gente que trabalha exatamente só com aleitamento materno e a gente recebe mulheres da rede pública e da rede privada, a gente vê, né, que muitas mulheres mesmo, eu digo assim, às vezes até pessoas da área da saúde, mesmo? com essa dúvida, entendeu? Com essa dificuldade de alimentar, de achar que o leite está alimentando seu filho, que tem leite suficiente para o seu filho, tá? A gente ainda encontra para você muito. ver, se a gente encontra até na área da saúde, imagine quem não está acostumada com esses assuntos. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e vamos tomar um cafezinho com leite e a gente volta já já para continuar conversando. É um minuto só. Já estamos de volta para continuar nossa conversa aqui sobre o incentivo à amamentação, ao aleitamento materno. No Agosto Dourado, eu estou conversando aqui com a Irenildes Rodrigues, que está me dizendo que essa dificuldade de, vamos dizer, manter a posição, a mãe tem uma certa dificuldade de manter a posição quando a família toda está dizendo que o bebê precisa comer. Mas assim, vocês fazem uma campanha de empoderamento, para usar uma palavra que está na moda como vocês estão usando, né? Isso está dando os resultados que vocês esperam? Quer dizer, mesmo de pouquinho? Esse tema surgiu agora, né? Esse empoderamento das mães e dos pais, esse tema desse Agosto Dourado, que cada ano vem com um tema, né? Então, a gente vai ver o resultado, porque assim, a gente tem há muito tempo que teve a última pesquisa de aleitamento materno. O que a gente vê, assim, só pelo atendimento no banco de leite, que a gente tem muita dificuldade ainda. Muitas mulheres não acreditam, continuam com essa dificuldade. E aí, assim, o que tem que realmente... Porque saber da importância da amamentação, todas elas sabem. Tá? Porque sabe, isso está lá na internet e todo mundo hoje tem acesso à internet. Então, elas pesquisam quando elas estão grávidas, não só nas rodas, né, que elas recebem essas orientações, mas elas também se empoderam disso, mas na prática isso não acontece, né? E aí elas dizem assim, não, mas eu vi que era assim e aconteceu. E aí quando surgem os problemas da lactação, isso ainda complica mais o desmame. Porque às vezes dentro de uma maternidade, ela não teve aquele apoio naquele primeiro momento, o peito fica ferido. A amamentação, a gente sempre diz, é uma coisa para dar prazer, tá?
para a mãe. Então, no momento que se transforma em dor, isso. aí começa já a complicar a vida daquela mulher. Muito interessante isso. Sempre a gente lê, quando a gente está grávida, né? A gente lê o tempo todo que a amamentação é um momento especial, um momento prazeroso, que o bebê fica relaxado, que a mãe fica relaxada, que a gente tem prazer com aquela coisa toda. Mas quando a gente está com o bico do seio ferido, que o bebê começa a sugar e a gente tem vontade de ir lá no céu e voltar, isso aí se transforma num sacrifício. E aí existe aquelas duas mulheres, aquela que mesmo com a mama ferida, ela quer dar o leite para o bebê, ela continua amamentando, só que ela continua às vezes amamentando de forma errada e aí esse peito dela continua ferido, cada vez mais ferindo e às vezes quando ela chega no banco de leite, o mamilo está quase solto. O bico do peito está quase solto, porque ela sabe, ela tem ela sabe daquela importância, enquanto que a outra, que às vezes feriu, e aí começa a doer, e aí ela já tira. E já dá uma mamadeira. Né? Então, isso é muito complicado. Tá? Então, a gente precisa realmente, né, trabalhar os pré-natais. Tá? Porque é lá no pré-natal que você vai empoderar essa mulher dos problemas que podem acontecer nesse período para não desmamar o bebê pelo problema que pode ser resolvido. Olha, eu acho que isso é uma coisa assim tão marcante na vida, eu já tive meus bebês há muito tempo, né? Mas mesmo assim eu ainda lembro dessas sensações de que era um menino chorando o tempo todo, um bebê chorando o tempo todo, e eu com a sensação de que eu não conseguia alimentar, com o bico do peito completamente ferido, aí dá aquela vontade de você não dar, você pensa na alimentação, meu Deus do céu, vai doer tudo, até minha alma vai doer. Até minha alma vai doer. Nesse momento precisa um suporte, nesse caso familiar, né? Que você está dentro de casa. E procurar os bancos de leite, que os bancos de leite são locais, né, de promoção do aleitamento, que a gente, né, dá essa orientação. Eu sei que tem algumas mulheres que não têm condições de ir, né, por condições financeiras, não tem esse, né, às vezes moram muito distante, mas sempre procurar, porque um problema da lactação, ela pode se transformar em outro mais piores, né? Mais grave. Então, a gente pode já corrigir essa pega e facilitar tudo. Claro que quando a gente vê que chega uma mãe com um mamilo muito ferido, a gente não é louco para continuar aquela lactação, mas ele não vai utilizar de outros leites. A gente orienta a mãe a dar o próprio leite, porque ela precisa esvaziar essa mama. Tá? Tirando manualmente e dando esse leite através de copinho, para não dar mamadeira. Tá? Porque mesmo ela parando de amamentar por 2 dias para corrigir, para poder cicatrizar esse peito, mas ela não pode deixar esse peito cheio de leite, porque o ferimento no mamilo é uma entrada de micro-organismo. Então, o peito cheio de leite é meio de cultura para essas bactérias que vão penetrar. E aí pode dar um outro processo, que é a inflamação da mama, né, que a gente chama mastite. Quer dizer, parece uma coisa muito simples, muito natural, a amamentação. Muito natural não, é natural, né? Mas ela vem cheia ela vem cercada de vários agravantes que, se não tratados, podem se transformar num problema de saúde para a mulher e um problema de saúde para o bebê também, né? Porque se ele não é amamentado, ele vai ficar sem muita imunidade, né? Eu li alguma coisa sobre de dizer que o leite materno tem mais de 200 proteínas e o leite artificial não chega a 10, é verdade? Eu não sei no leite artificial quanto tem, eu só sei assim, que muitas vitaminas dos leites industrializados, na hora que a mãe prepara esse alimento, ela já destrói essas vitaminas, porque a maioria das mulheres, elas preparam o leite industrializado com água quente, né? E a água e a temperatura vai destruir alguns... Ah, meu Deus, né? Não é com água quente? Não, é só aguinha morna, é natural, entendeu? Jesus, então a gente está fazendo tudo errado mesmo. Às vezes elas fervem, tá? Então a gente sempre diz, a gente precisa orientar o aleitamento, mas como nem todas as mulheres não quiserem amamentar, não são obrigadas, mas elas precisam ter informações corretas dos outros alimentos que ela vai utilizar e quando utilizar, e quando o período que ela vai poder utilizar, né? Para não evitar dar farinha para os bebês antes dos 6 meses, tá? Vamos falar sobre isso já no próximo bloco. De novo, eu vou fazer um rápido intervalinho aqui e a gente vai voltar para conversar um pouquinho mais sobre aleitamento materno. Um minutinho só.
Ok, já estamos de volta para continuar ou concluir o nosso papo sobre agosto dourado, incentivo à amamentação. Existem situações em que a mulher não pode amamentar, Erendis? Existe algumas portadoras, né, de algumas doenças, né? Elas não podem amamentar e aí tem que realmente, infelizmente, tem que ser fórmula, né? Não dá para alimentar esses bebês com leite pasteurizado, né? Porque os bancos de leite não têm, né? E eles não estão dentro dos critérios de distribuição de leite. Aí esses bebês realmente precisam utilizar, né, dos O outros leite artificial industrializados. mesmo, nesse caso, né? E o banco de leite? O nosso banco de leite há quantos anos? O banco de leite, Em questão de estoque, de atender a demanda? assim, claro que a gente precisa cada vez mais estar incentivando essas mulheres a fazer as doações, né? Hoje a gente não está numa situação difícil, o banco de leite está até com estoque que está dando para suprir a necessidade que eles estão pedindo. Claro, mas existem outros prematuros, porque cada dia nasce mais prematuros, né? Então, existem outros prematuros, como os pediatras já sabem que o banco de leite não tem suporte para alimentar todos, então, às vezes, aqueles prematuros que estão já com um peso mais elevado, eles já não utilizam mais do leite pasteurizado, né? Então, o correto seria que a gente tivesse estoque de leite para que dentro da maternidade não entrasse ou outro leite, só leite humano pasteurizado, né, para todas as situações, né? E isso a gente ainda não tem. Não chegamos ainda nesse Não, patamar, né? Não chegamos, né? Então a gente pretende realmente cada vez mais captar mais leite, né, ter um estoque maior para que, né, todos os bebês utilizem só do leite pasteurizado. Quando a gente diz que todas as mulheres são capazes de amamentar, que isso é uma coisa da natureza, a gente tem que ver que a gente tem também duas situações diferentes. Tem mulheres que têm uma produção bem grande e tem outras que têm uma produção, vamos dizer, menor. Isso. A que se deve isso? Por exemplo, eu não tinha muito leite. A minha amiga tem um leite para dar e vender. Por quê? Tomou caldo, tomou mingau. Acho que é da própria constituição da mulher, né? Isso não quer dizer, a mulher tem mais leite porque ela tem uma mama grande? Não. A mulher tem mais leite porque ela toma caldo? Não, tá? É hormonal. O caldo não tem nada a ver, aquele caldo que dão pra gente quando a gente tá... Tem nada a ver. Não tem nada a ver, não, né? Água é importante, que elas tomem bastante água. Café não, né? Porque elas... Quando as mulheres amamentam, né, a gente também já passou por isso, a gente sente muita sede. Né? No momento, no ato da amamentação, a gente tem sempre, né, pedindo água, pedindo suco, né? Mas isso não quer dizer que aquilo vai se transformar no leite. Para aumentar esse nosso volume de leite, não. Tá? Assim, cientificamente, a gente ainda não tem nada provando exatamente o que faz uma mulher ter mais leite do que outra. Né? O que a gente sabe é que todas as mulheres produzem leite suficiente para o seu bebê e outras acima da necessidade do seu bebê. Quer dizer, não, peraí, deixa eu só entender. Todas as mulheres, mesmo produzindo pouco, é suficiente vai atender a demanda do seu filho. Entendi. Agora, nem todas têm esse poder de ser doadora. Isso, né? Isso. Então, nem todas têm a mais, mas todas têm na medida certa. Certa para o seu filho. Então, às vezes, chega a mulher que quer ser doadora porque ela vivenciou alguma coisa e ela quer demonstrar isso sendo uma doadora, né? E às vezes ela chega, então a gente diz, não, vamos esperar essa lactação se estabelecer, que às vezes nos primeiros dias ainda não estabeleceu. Depois de certo tempo, depois que o bebê já está mamando bem, aí ela começa a observar que mesmo o bebê mamando, a mama dela sempre está endurecida, está sempre gotejante. Então, essa mulher é que ela está produzindo leite em excesso. É que vive só com o paninho, porque está todo o tempo molhado, gotejando, né? e o bebê só dá conta de um peito naquela mamada, o outro ele não consegue mais mamar, só mama um, então o outro tem que ser esvaziado. Né? Tá certo, então, tá certo. E a produção de leite, ela só aumenta se essa mama ficar totalmente esvaziada. Para o cérebro, existe uma substância que a gente chama que é o inibidor da lactação. Se a mama está cheia e não é esvaziada, não vai vir leite para explodir aquela mama. Né? Fica ali, né? Incomodada a mama, mas parou, porque esse inibidor para. Aquele leite que está ali, a gente disse que vai ficar endurecido e deixa a mama da gente dura que só, né? E aí, se esvaziar, imediatamente essa mama vai encher de novo. Né? Agora, se não esvaziar, às vezes a mãe perdeu um filho, né? O bebê nasceu e morreu e ela produziu leite. Se a gente não mexer nessa mama, essa mama vai regredir.
Mas se eu retirar esse leite que está ali na mama, ela vai produzir leite de novo e vai demorar esse peito secar. Ah, tá, né? entendi. Uma mãe que é portadora do Mas ela vírus... pode até ser doadora, no caso, né? Aí, não, ela não pode, porque nós também não vamos incentivar uma mulher que não tem um filho para ser amamentado, ser doadora, né? Então, toda doadora, ela tem que estar amamentando seu filho. Ah, entendi. Entendeu? Tá certo. Eu não vou fazer ela produzir leite para fazer doação. É igual uma mãe portadora do vírus HIV. Né? Então, na hora que o neném nasce, ela já toma a medicação para esse peito ser inibido, né? Porque ela não vai poder tirar leite daquela mama, eu não vou estimular. Então, tirou leite, produz leite. Deixa eu só fazer uma pergunta assim bem complicadinha. Tem mãe que não quer amamentar? Tem, existe mães que não querem, e assim, é o direito da mãe, a gente não pode... O nosso papel como profissional de saúde é mostrar para ela essa importância que tem o leite materno, a importância para ela também que ela vai receber esses benefícios, não só o bebê, mas se ela dizer, mas eu não quero, ninguém vai obrigar. Isso né? é comum? Não, não é tão comum, Ai, graças né? a Deus. Tá. E aí existe aquela mulher que às vezes amamentou 1 mês, 2 meses e acha aquilo horrível e não quer também mais. É mesmo? Existe, né? Tem mulheres que não querem, né? Tem mulheres que às vezes preferem tirar o leite, dar de outra forma, mas não quer que o bebê fique no peito, porque acha que da estética dessas coisas, entendeu? E isso, o peito da gente cai mesmo quando a gente amamenta? Isso vai da constituição de cada mulher, entendeu? De novo vem a particularidade. Então existe, física, né? Se a gente olhar as mamas das mulheres, existe mamas de todo formato. Até né? de quem não amamentou. E tem mama flácida, né? Então isso não vem da amamentação, né? Isso vem da nossa Constituição. Pô, gente, é complicado falar sobre uma coisa dessa, mas se tem, é um direito da mulher, isso a gente não vai criticar de jeito nenhum, mas é bom lembrar, a amamentação é um momento único entre mãe e filho, implica sacrifícios, claro, a gravidez, a gestação também implica um monte de sacrifício, um monte de coisa que a gente tem que deixar de lado, abrir mão, resolveu ser mãe, vamos ser mãe integralmente, pronto. Quando eu falava no pré-natal com as mães, eu digo, olha gente, a amamentação é o primeiro direito do seu filho. Tá? Então não deixa essa oportunidade passar, né? Porque é o único realmente. Voltar, é a única época aí que ele vai... mas a gente não dorme, o bebê passa o dia e a noite chorando, a gente não consegue dormir. Eu dizia assim para elas, gente, é tão bom esse período de 1 mês, 2 meses que a gente não dorme, mas a gente sabe que o nosso filhinho está aqui do nosso lado. Então... Quando essas crianças crescem, quando essas crianças fazem 18 anos, que a gente não dorme mais porque eles estão na rua, então isso é... Porque depois que a gente é mãe, a gente não consegue mais dormir. É verdade, seja por um motivo ou por outro, seja porque ele chora ou seja porque ele não está chorando perto da gente, né? Mãe não dorme mais. Vamos aproveitar esse momento. Esse é o mês de conscientização, mas é uma campanha que acontece durante o ano todo, porque afinal a amamentação não é só no mês de agosto, a amamentação acontece o ano inteiro e todos os anos, todos os dias a gente tem que estar preparado. Teve alguma dificuldade? Vai no banco de leite, pede orientação. Lá na maternidade da Coab, não é isso? De alta complexidade? Existem 2 bancos de leite aqui na capital, né? Que é o banco de leite da maternidade de alta complexidade e existe o banco de leite do hospital universitário. Então, vê a área. Só para lembrar, alta complexidade é aquela lá da Coab. Da Coab. Tá, ótimo. Então, 2 pontos de referência, você pode buscar orientação tanto em um quanto em outro. E tá apoio, com dificuldade, né? de Dificuldade de apoio, isso, tá? Isso. Porque às vezes as mulheres, elas acham assim, como é banco de leite, elas acreditam... Só para doação. Aí não, eu não vou lá que eles vão tirar meu leite. Não é, gente. Nosso trabalho maior é de promoção, né? De proteger essa mulher na amamentação. Mitos não é? Porque tudo, assim, né? como existe banco de sangue, aí banco de sangue não é só para tirar sangue, então aí banco de leite, às vezes as próprias mulheres que estão internadas lá no alojamento conjunto, e aí a enfermeira passa e diz assim, você precisa ir para o banco de leite. Aí ela diz, banco de leite? Ou ela acha que vão dar leite para o bebê dela lá no banco de leite, ou vai tirar o leite. Não, eu não quero ir, não vou não. Aí ela deixa na lista e a mulher às vezes se recusa a ir, está com a dificuldade do bebê mamar e não quer ir porque acha que vai tirar leite. Então, às vezes fica Pronto, isso. Tá? Acabou. Então, banco de leite não é só para tirar leite, gente, é para dar apoio, para dar orientação, para dar o suporte que você precisa nesse momento bem delicadinho da vida, bem gostoso, bem bonito, mas bem delicado, cheio de dificuldades que a gente sabe que tem. Então, precisou de apoio, precisou de ajuda, vai no banco de leite. Não vão tirar seu leite, não, vão só lhe dar orientação se você não quer
quiser doar seu leite, claro. Irene, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando. Com certeza, né? aleitamento. Com certeza, passaria a manhã toda conversando. Mas muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Tomara que a campanha seja um sucesso e que a gente tenha mais resultados a partir daí. Bom dia para você. Eu aqui agradeço, porque quanto mais a gente divulgar isso, as mulheres, né, escutarem essas orientações, melhor. Com toda certeza, a informação é tudo. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que está nos acompanhando. Tem alguém grávida ou amamentando perto de você, dá um apoio também. Se não puder dar o apoio, dá o endereço, pronto, dos bancos de leite. Mas só para lembrar, essa conversa toda aqui fica para você, guardadinha lá no nosso site, tá? Todo esse conteúdo você pode ver, pode rever a hora que você quiser. Mas eu vou te esperar aqui, todo dia às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau!